E Jesus fala uma frase muito significativa: o homem ainda busca o pão do corpo e não o pão da alma, que é o Evangelho que o Pai nos oferece. E Jesus questiona: vocês também não vão? Pedro responde: e aonde, mestre? Se só tu tens palavra de vida eterna. O interessante é que a citação do Evangelho, essa frase final está no singular: palavra de vida eterna. Porque todas as palavras de Jesus têm um significado de uma abrangência que ainda não temos condições de absorver, de estudar, de aprender. Nós temos essa dificuldade na nossa caminhada. Porque Jesus, para nós, indevidamente, ainda é o chefe da religião cristã. Jesus ainda está associado a uma igreja, a um centro, a um templo protestante. Nós não compreendemos Jesus como aquele espírito crístico que veio nos ensinar a possibilidade de ser melhor. Nós não entendemos assim. Muitas das vezes, diante dos ensinamentos do mestre, nós colocamos logo a dificuldade da execução e nem raciocinamos na possibilidade dela. O mestre, ele nos dá uma única sentença que nos caracteriza ainda a impossibilidade, quando Jesus fala assim: se quiserdes ser perfeito como o Pai que está no céu, amai os vossos inimigos. É uma proposta que o mestre faz, porque é o ápice do conhecimento do Evangelho de Jesus é quando você não mais identifica ninguém na condição da inimizade. É quando você compreende que você não tem mais inimigos. Mas, Evaldo, tem gente que não gosta de você. Eu falei, graças a Deus. Né? Porque a Luiz fala que os inimigos são os professores a quem não pagamos. Se eu não gosto do Álvaro, o que é mentira, que o Álvaro é uma das primeiras amizades minhas, depois de Vanderlei, aqui em Maricá. Até por isso que ele me persegue, toda casa espírita que eu vou, ele está. Né? Mesmo que não tenha lanche, não tenha nada, né, Álvaro? Mas Álvaro está lá. Mas quando Jesus me propõe amar os inimigos, é que eu estou saindo da condição da inimizade de mim para alguém. Não quer dizer que essa inimizade não existe de alguém para mim. Mas aí é problema do outro. Não é? Se alguém não gosta de mim, é um direito da pessoa. Agora, eu é que não me dou o direito de não gostar de ninguém. Eu exijo de mim, baseado até numa frase do nosso mentor Chico Xavier, quando ele diz que ao outro eu dou direito de ser como bem deseja. Quanto a mim, eu me dou a obrigação de ser melhor a cada dia. Aí é uma decisão individual, que não dependo de ninguém para que eu me exija ser melhor a cada dia, é uma vontade pessoal. E essa disposição, ela vai ser pontual de acordo com o momento que eu vivo. Se num momento algo acontece que me desagrada, e eu quero ser melhor a cada dia, aquela situação que me desagrada, eu tenho que tomá-la como lição para não ter intemperança, para não me enraivecer. Olha assim, que o irmão está sentado atrás da pilastra, para ele poder viver. Né? Te lembra lá embaixo, né? Eu estava falando, quando nós começamos aqui no GELB, né? Que essa casa me atura há bastante tempo, já tem 13 anos já. 13 anos. Né? Muito mais. Não, de palestra minha aqui, 13 anos, a minha, né? Era lá embaixo, aí tinha uma pilastra que ficava na frente, né? Aí eu chegava para cá para falar, é o Batman, gente, calma. É o Batman. Ele visita a nossa casa, é filho de Deus também, não fala mal dele não, tá? E daí eu chegava para cá para poder olhar a pessoa, chegava para cá para olhar as outras, porque tinha essa pilastra, aí depois construiu essa parte superior aqui, facilitou. Então, a nossa proposta, à luz do Evangelho, é no sentido de que eu tenho que ser melhor. Eu não posso esperar que o outro melhore para mim, que o outro pense diferente de mim. Eu não tenho domínio nenhum sobre isso. Eu tenho sobre mim. Se alguém faz alguma coisa que me irrita, é problema meu. Eu estou gastando energia com uma irritação que não vai ser produtiva. Agora, se eu me conscientizar dessa possibilidade, pode ter certeza, a gente sofre menos. Porque aí eu não fico condicionado
a um sentimento de, que o Chico fala, numa mensagem que está num livro sobre o Chico, do Baccelli, o Chico fala que o primeiro passo para a gente errar nessa existência, o primeiro grande passo é querer ser aceito por todo mundo. É impossível. Você vai desagradar alguém. Então você vai ter que constantemente mudar de opinião para que não surja essa situação do desagrado. E a proposta do Evangelho é que você tenha uma conduta reta em direção ao Pai, em direção a Deus. Porque o Evangelho, a gente fala erroneamente, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é não. O Mestre fala textualmente para os discípulos da última ceia, Jesus fala: eu já não vos chamo de servos, mas de irmãos e amigos. Tudo que eu ouvi do meu Pai eu vos ensinei. Então de quem é o Evangelho? O Evangelho quer dizer boa nova, né? Notícia boa. Então o Evangelho não tem a finalidade de me deixar triste. O que me deixa triste é a não execução da orientação do Evangelho de Jesus. A partir do momento que eu me conscientizo dessa necessidade de ajudar, aí a música começa a fazer efeito no nosso íntimo. Ela passa de ser uma letra bonita, uma melodia bonita, e passa a começar a fazer sentido para mim. Porque quando a gente ouvir a voz do Mestre no nosso íntimo, tenha certeza que a nossa existência vai ter um cunho bastante diferente, um direcionamento bastante diferente. E, sinceramente, a gente começa a deixar de se incomodar se alguém está gostando ou não. Porque o Mestre fala para nós, após as andanças de Jesus, Pedro fala assim: Senhor, tu andou para caramba, falou, ensinou a boa nova, curou muita gente, libertou obsediados, mas tu não mexe nada, come um pouquinho. Jesus fala uma frase que deveria ser o nosso objetivo de chegada: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Sabe? E aí pergunta para o Evaldo: qual é a vontade do Pai? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta pronta dentro de mim, diante da diversidade de necessidades que eu tenho. Mas o estudo do Evangelho e a aplicação dele na minha existência começa a me nortear para seguir a vontade do Pai. Jesus dá uma dica legal para a gente. Se a gente utilizar, vai ser de bom tamanho. Que o Mestre fala assim: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu, me vestistes. Estive preso, foste me ver, doente, me visitaste. Jesus não pede para você sair dando passe nas pessoas, curando todo mundo, libertando todo mundo. Jesus não pede isso. Ele pede as ações pequeninas, as pequenas ações. E nessas pequenas ações, eu escolhi, assim, a Edna concordou, a Georgina também, e a Michele também, com o tema de hoje, que é a mulher samaritana. Jesus e o diálogo com a mulher samaritana. Antes de a gente entrar no texto que está... Eu estou usando a tradução do Evangelho do Haroldo Dutra Dias. Não é porque ele é espírita, orador espírita, estudante da doutrina espírita, que eu usei essa tradução, não. É porque o Haroldo, segundo os exegetas, né, bonito esse nome, né, aqueles profundos estudiosos do Evangelho, o Haroldo conseguiu uma tradução próxima de 99% do original grego que é conhecido. A fidelidade, por quê? Porque é necessário falar o Haroldo, para ele poder ter direito de acessar os originais gregos, que está na Igreja Ortodoxa da Grécia, é ela que detém a guarda desses manuscritos, que data do século IV, é o mais recente que se tem. Ele teve que fazer um curso de grego, tanto o grego atual quanto o grego koiné, que era o grego falado da época do Cristo. E para que ele pudesse estudar o grego, ele tinha que aprender também o hebraico, tanto o hebraico arcaico, a época de Jesus, como o hebraico moderno. Por quê? Porque o Evangelho faz diversas referências às citações do Velho Testamento. Então, se ele não conhecesse o hebraico, como é que ele ia poder consultar os textos hebraicos da Torá, principalmente da Torá, que são os 5 livros de Moisés, que o mais moderno que se tem data do século III a.C., ou seja, 2.300 anos. E esses textos,
hoje estão no Centro Cultural Hebraico de Nova York. Toda a cultura hebraica hoje, ela não está em Jerusalém, está em Nova York, porque foi transferido para lá pela segurança das instalações lá da América, né? E a insegurança que existe em Israel, por diversos motivos. Então, o Haroldo, para ele poder ter acesso a essas obras, ele tinha que ter o certificado de conhecimento ou de proeficiência em grego koiné, grego atual, hebraico arcaico e hebraico atual. Então, a tradução dele, que é usada na Igreja Católica, nos seminários que são feitos, onde na formação de padres e noviciados, eles estão usando essa tradução do Haroldo. Porque, graças a Deus, não tem aquele sentimento de bairrismo, né? De separação, porque é um espírita que fez. Não, ele é que fez a tradução como um estudioso, como um profundo estudioso do Evangelho. Então, por isso que eu uso. E ele só fez a tradução dos 4 evangelistas, ainda falta completar com Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas e as cartas de Paulo. Ele ainda não fez a tradução. À época, isso foi, se não me engano, em 2014, ele falou que ele estava aguardando para fazer uma nova edição, mas já do Evangelho completo, né? E ainda não aconteceu. E então ele cita o que eu acho importante. Eu sei que a gente divulga muito na Casa Espírita o Evangelho, né? A Boa Nova na Bíblia, né? Todo mundo lê, eu acho bonito isso, né? Todo mundo lê a Bíblia, todo mundo lê o Novo Testamento, né? Eu acho legal isso, o que não deveria ser verdade e não ser uma brincadeira, né? Deveria ser verdade. Porque se a gente se diz espírita, a gente está dizendo que a gente tem conhecimento da palavra de Jesus. E se tem conhecimento da palavra de Jesus, para se ter ideia, Jesus foi preso lá no Getsemane, né? Naquela noite fatídica, certo? Daquele momento até o momento que ele expira na cruz, ele recita 42 salmos. Quando ele pergunta, a quem buscais? Ele está falando do Salmo 41. Sabe? Aquela busca incessante que Davi verbaliza, canta no Salmo, que nós buscamos aquilo que não podemos encontrar, a não ser no interior do nosso coração. Então ele começou a recitar salmos, 42 salmos. Mas Evaldo, que danado de salmos é esse? Salmos são os cânticos do rei Davi, e teve de outros 2 salmistas que também estão relatados ali. Então, tudo que acontece no Evangelho, Jesus faz referência ao Velho Testamento, por isso que a gente tem que estudar. Entende? Por isso que o Espírito de verdade fala para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, dá aquela orientação: espíritas, amai-vos, o primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo, porque o amor sem instrução, ele estagna, ele não opera, ele não trabalha em prol do semelhante. E a instrução sem o amor, ele se torna um déspota, só quer mandar, mas não ama, não sente, não traduz aquela ordem que ele quer passar como execução de um ato de amor. Então, é uma responsabilidade muito grande nossa. Então, eu escolhi aqui, porque esse texto de Jesus e a mulher samaritana não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí buzinaram para a gente, né, Michele? A gente vai fazer. Se vira. Se vira. A espiritualidade fala daquela forma bem amorosa, né? Se vira, dá teu jeito. Sabe? Aquela coisa bonita. Isso está lá no capítulo 4 de João. Eu marquei para a gente começar no versículo 4, no versículo 6, porque é um texto um pouquinho longo. Mas a gente também precisa se situar um pouquinho no lugar e no tempo. Tá? Porque a Samaria, ela ficava, você tem, a época de Jesus, você tinha a região da Judéia, que era no norte, aliás, no sul, no meio tinha Samaria, e lá no norte você tinha a Galileia, que eram regiões muito distantes. Para Jesus sair da Judéia e ir até a Galileia, ele tinha a opção de ir margeando o Rio Jordão, que era muito mais seguro e muito mais rápido. É como se você quisesse ir daqui lá para o Rio e você pegasse ali a rodovia e fosse embora, saía lá em Itaboraí,
Pronto, Niterói, seguir em frente. Mas Jesus preferiu assim: vamos para Galileia? Vamos, mestre, mas eu preciso passar pela Samaria. Passar pela Samaria significa ir até Friburgo, depois ir para o Rio de Janeiro. Andava muito mais, dava uma jornada de 6 dias caminhando. 6 dias. A gente pega um ônibus lotado para ir trabalhar, reclama, né? Jesus ia a pé. E o mestre tinha uma mania que era muito complicada, ele andava descalço. Ele não andava de sandália. Tênis da Nike nem pensava, né? Não rolava naquele tempo. Então era descalço. E o mestre, fazendo essa caminhada pela Samaria, os discípulos começaram a ficar preocupados. Por quê? É como se você, por exemplo, a nossa casa é lá na freguesia em Jacarepaguá. Aí você resolvesse fazer um tour por dentro da cidade de Deus. Sabe? Lá pela região da Coreia, que tem uma área lá dentro da cidade de Deus chamada Coreia. Não à toa esse nome. Não à toa. É uma área de muitos conflitos, muito conflagrada. Então é como se você falasse assim: eu vou lá para o CSX, mas eu vou por dentro da cidade de Deus. Aí a Dani falou assim: tio, vai sozinho. Com certeza. Não contigo, não. Eu te amo, mas mais a mim, né, filho? Te espero lá no céu. Te espero lá no céu. Rezando para saber qual o livro que eu vou botar o meu nome, se é encarnado ou desencarnado, né? Com certeza. A proposta de Jesus é semelhante a isso, porque havia uma cisão muito grande entre o povo hebreu, o povo judeu, e o povo de Samaria. Houve essa cisão entre os dois povos, embora esses povos também eram originários das tribos de Jacó, das 12 tribos de Jacó. A Samaria, ela rompeu com a tradição do povo hebreu, só aceitava as 5 obras de Moisés. E eles eram muito rígidos com a leitura da obra. A leitura da obra de Moisés, dos 5 livros de Moisés, era feita de joelho. Você lê as 5 obras em pé, era um desrespeito. Então, e os ortodoxos judeus não fazem isso até hoje, né? Eles leem a Torá de joelho. Então, houve uma cisão política muito grande. Nessa cisão política, a Samaria foi invadida por diversos povos. 6 povos ao todo invadiram a Samaria. E isso aumentou mais ainda a distância com o povo judeu. Por quê? Porque os samaritanos, eles como não tinham uma ojeriza, vamos dizer assim, aos judeus, eles construíram o templo deles lá no Monte Gerazim. E o templo dos judeus era em Jerusalém, para que eles não tivessem que ir lá nas festas comuns do judaísmo, ou do que Moisés classifica como sendo 5 festas que eles têm que participar. Essa cisão criou-se uma animosidade muito grande, como houve uma época aqui no Brasil também, em relação à doutrina espírita, que éramos muito perseguidos pelos nossos irmãos católicos, protestantes, e nós, espíritas, os umbandistas, os candomblecistas, sofreram bastante perseguição simplesmente por não seguirem o mesmo ritual que os nossos irmãos de outras religiões cristãs seguiam. E nessa briga, nessa encrenca toda, os discípulos, como Jesus falou que precisava passar pela Samaria, os discípulos falaram: mestre, não é uma boa ideia. Eles não gostam da gente, é uma região muito perigosa, um deserto muito inóspito. E Jesus, lógico, com aquele carinho todo, não deu atenção a ninguém, saiu andando. Quem quiser vir, vem atrás de mim. E eles, como não tinham opção, claro, foram andando. Aí você imagina você andando durante 6 dias, porque o judeu não andava à noite não, sabe? Quando o sol sumia, eles paravam e acampavam. Mas como eles não tinham tendas, eles dormiam lento. E a maioria dos desertos conhecidos, ele durante o dia é de um clima muito árido, muito calor, e à noite esfria. Então, então o que eles tinham que fazer? Dormiam agrupados para aquecer-se um com o corpo do outro. Beleza. Quando eles conseguiram chegar na Samaria, depois de 4 dias de caminhada, eles falaram assim: Senhor, vamos até a cidade para comprar alimentos. E Jesus se sentou perto do poço de Jacó. Jacó era o pai das 12 tribos, dos 12 filhos.
lembra da história de José que foi vendido lá pelos irmãos para o Egito, lembra? Então, José era dessa bagunça toda também, tá? Que era um dos 12 filhos de José. E Jacó fez aquele poço, segundo alguns historiadores, o poço existe até hoje. Tá? Quem quiser ir lá na região lá da Samaria, na cidade de Sicar, vai ver o poço lá. Tem lá quase que um monumento lá em homenagem àquele poço que foi cavado por Jacó pelas suas mãos. E o poço, segundo dizem, tem cerca de 39 metros de profundidade. Bem fundinho, né? Na minha casa, quando eu era criança, tinha 18 metros. Eu achava uma eternidade para chegar lá embaixo. E quando... Não, mas é outra história. Mas aí, nesse poço, quando Jesus se senta, era comum, naquela época, só as mulheres que iam buscar água no poço. E o poço tem um significado muito importante para a cultura hebraica. Por quê? Porque foi num poço que Isaac, que era o pai de Jacó, conheceu a esposa dele. A primeira esposa dele, Ruth, era a Raquel, que ele era apaixonadão por Raquel. Mas o pai da Raquel falou assim, não, com ela tu não vai casar agora não. Tem que casar com Ruth, que é mais velha. Como pode a mais nova casar, a mais velha ficar encalhada? Até hoje é assim, né? Entendeu? Você não casou aí, você é mais nova. Entendeu? Então, aí o Isaac casou com Ruth, depois casou com Raquel também. Mas ele conheceu ela num poço. Num poço. Quando Jacó construiu o poço lá que ele queria construir, aí ele conheceu também a sua esposa onde? No poço. Então a figura do poço, por que figura do poço? Você vive num ambiente árido, de muita dificuldade. Se você tem um poço para você pegar água, aquele é uma bênção do céu. Então era o lugar dos encontros namorados. Hoje vai para shopping, né? Naquela época ia para o poço. Hein? Tem os Tinder da vida, é Tinder que fala, não é? Não é da Bia? Tinder? Ela conhece bem. Tá? Então, naquela época era o poço, o ponte era o poço. E Jesus sentou à beira do poço. O que Jesus estava falando? Nessa cisão que o povo teve, os judeus com os samaritanos, com o pessoal da Samaria, o profeta Oséias fala assim, eis que tenho 2 esposas, e as 2 são prostitutas. Forte, né? Entende essa palavra? Por quê? A palavra prostituta, à época do profeta Oséias e de Jesus, tinha um significado diferente do que hoje nós damos a conotação. Hoje em dia, prostituição é, como diz o Chico, né, vender as forças sexuais da alma para alegrar o coração alheio. Né? O Chico falava assim, ele não dizia que era o sexo pago, nem nada não, era forças sexuais da alma. E hoje em dia tem essa definição. A época de Jesus, prostituição é quando você deturpa uma ideia para satisfação pessoal, para a identificação das suas necessidades imediatas. E quando Oséias fala que ele tinha 2 esposas e as 2 eram prostitutas, ele estava falando de Jerusalém e da Samaria. Por quê? Porque começaram a adorar deuses estranhos. O povo judeu, em virtude dos babilônicos invadirem a região da Judéia e levar muitos judeus presos como escravos, e os judeus ficaram presos na Babilônia por 400 anos. 400 anos você manter uma tradição viva é muito difícil. E começa a falar de assunto, por exemplo, a minha cantora preferida. Você sabe quem foi Getúlio Dornelles Vargas? Sim. Não dá cola, garoto. Não é fofoqueiro, né? Então, tá bom. Prudente de Moraes. Mesma coisa. A outra dando cola aqui também. O que eu estou falando é a história do Brasil, mas não, como não é algo contemporâneo, atual, a gente não vai fixar o pensamento nisso, não é? Porque é difícil para a gente. Então,
relativamente o que aconteceu com o povo hebreu. Como eles ficaram 400 anos no cativeiro na Babilônia, eles começaram a adorar os deuses babilônicos. Baal, o Mamon, que está lá no Evangelho, sabe? Eram deuses babilônicos, que para os babilônios fazia muito sentido adorar. E eles tinham estátuas que reverenciavam esse povo. Então os hebreus se tornaram uma cidade prostituta, por quê? Porque mudaram o teor da adoração do Deus único para a ideia politeísta dos babilônicos. E em Samaria foi pior ainda, eles foram invadidos por 6 povos, e cada povo deixou a tradição de adoração a Deus de forma daqueles povos dominadores. Então era uma situação, uma coisa louca, uma torre de Babel, todo mundo adorava um Deus diferente. Quando Oséias fala das 2 esposas prostitutas, que as 2 que saíram da casa de Jacó tornaram-se credores de deuses de estátua, que criavam estátuas para adorar a Deus. Mas isso é uma tradição muito antiga nossa, né? Moisés, quando saiu do Egito, em Êxodo, ele vai, sobe o monte Moriá para poder receber as tábuas, levou lá 40 dias e 40 noites no monte. Quando ele voltou, ele tinha feito o quê? Um boi ápice de ouro para adorar, porque a gente ainda necessita de ídolos, sabe, Jorge? A gente necessita de ídolos, tem que ter alguém que nos seja referência, quando temos Jesus como guia e modelo da humanidade. Não precisamos de homens para servir-nos de referência para nada, para nada. Né? Kardec pergunta aos benfeitores, questão 625, tem Deus oferecido ao homem algum espírito que nos sirva de guia e modelo? Kardec fala em oferecer. Tem Deus oferecido, Deus não impõe nada a ninguém. E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos é: vem de Jesus. Mas na 625, letra A, Álvaro, Kardec questiona assim: se Jesus é o nosso guia e modelo, qual a necessidade de ele mandar outros emissários para nos falar aquilo que ele já falou? Aí os benfeitores respondem: porque o homem esqueceu e desprezou os ensinos de Jesus. E aí, quando eu analiso o meu comportamento, eu vejo que é verdade. Eu esqueci e muitas das vezes desprezo os ensinamentos do Mestre, não dando a mim mesmo a condição de seguir Jesus. Mas, continuemos. Com a situação do povo samaritano muito conturbada e a antipatia que existia entre os judeus e os samaritanos, os discípulos foram à cidade fazer comprar alimentos, mas foram meio cabreiro, porque a própria vestimenta dos hebreus já denotava a sua origem. E Jesus sentado nisso, vem a mulher, como falei, cabia às mulheres pegar água no poço. Era comum as mulheres irem na parte da manhã ou no final da tarde, por causa do calor. Mas naquele dia, excepcionalmente, uma mulher foi no horário de meio-dia pegar. E era inconcebível, porque era muito difícil uma mulher caminhar sozinha pelaquela região. E quando Jesus vê a mulher chegando, ele fala para a mulher: mulher, dá-me de beber. Jesus venceu aí, rompeu aí 2 parâmetros de relação entre aquele povo. Primeiro, um homem não pode se dirigir para uma mulher se ela estiver sozinha. Não pode. Ele corre o risco de morrer a paulada, se ele fizer isso. Segundo, um judeu pedir água a uma samaritana é a mesma coisa que você pedir alguma coisa ao seu arqui-inimigo. Você vai esperar algo bastante complicado para você. E aí no texto, João relata para a gente assim: estava ali a ponte de Jacó. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte e era quase a hora sexta. O horário lá naquela época era bem interessante, né? A primeira hora era 6 horas da manhã, e aí subsequentemente até a 1/10 hora, que é 6 horas da tarde, o dia acabou. Então a sexta hora era meio-dia. Veio uma mulher
mulher de Samaria tira a água, e Jesus lhe diz: dá-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprar alimentos. Assim a mulher samaritana lhe diz: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ou seja, ela, para o judeu, nem uma cabra valia, porque uma mulher hebraica valia 2 cabras. Olha que coisa legal, né? Eu tenho uma penca de filha, estava rica, cheio de cabra lá. Eu ia trocar vocês tudo, não ia trocar vocês tudo por cabra, tudo assim. Né? Então, a mulher tinha essa percepção de menos-valia. Jesus começou a mudar esse contexto para a gente em vários momentos do seu evangelho, da sua jornada. Jesus demonstrando o respeito pela mulher, nos ensinando como devemos nos comportar, né, com o sexo oposto. Tanto o respeito à mulher quanto da mulher para o homem. O mestre dava as duas direções com muita sobriedade. E aí Jesus fala para ela, em resposta lhe disse Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e te daria a água viva. Se conhecesses o dom de Deus. Qual o dom de Deus que Jesus está falando? O dom de Deus é a verdade absoluta. Quem é que consegue conhecer a verdade absoluta? Senão um Cristo. Senão um Cristo. Porque ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa frase sempre me intrigou, né? Venha, uma seria vai ao Pai, né? Jesus não seria o caminho, né? Porque tem a frase do mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje alguns estudiosos já estão colocando, em vez do artigo definido a, estão colocando uma preposição. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque quando eu falo assim, Diógenes, vai lá em casa para a gente tomar um café. Ah, tá legal, mas eu não dou o endereço, porque eu não sou bobo, né? Que também ele vai mesmo, né? Aí você fala, vai lá em casa. Aí é destino ignorado, não é? Agora quando eu falo assim, Diógenes, vem aqui em casa tomar um café. Eu estou dizendo que você vai vir comigo. Eu estou dando a direção para você. Eu estou dizendo para você que você vai comigo na minha casa. Então você não se preocupa com o trajeto. É daqui Jesus está falando. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho da verdade e da vida. Então ele fala que com o dom de Deus que Jesus fala, é essa verdade que Jesus representa. É a verdade do amor incondicional, do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós chegaremos lá a esse entendimento. Eu acredito que falta pouco. Algo em torno de 2 milhões de existência, a gente consegue chegar, né? Mas já é uma perspectiva, né? De algum tempo, pelo menos, né? Ou seja, 50 anos para cada existência, daí uns 10 milhões de anos. Bruno, até lá, até cabelo tu vai ter. Não se preocupa, tá bom? Valeu? Então aí Jesus fala isso para ela. E se você soubesse, você me pediria água e eu daria a água da vida. O que é a água da vida? Qual é a proposta do Evangelho? Jesus diz, eu sou o pão da alma. Aquele que de mim comer não terá fome jamais. Ou aquele que de mim beber não terá sede jamais. A água da vida é aquela água que sacia, não é aquela vontade que nós temos de manhã acordar, toma um copo d'água, vai fazer as tarefas, daqui a pouquinho tem sede de novo, faz mais um pouco de tarefa, outra vez está com sede, vai bebendo água para saciar a sede física. O Evangelho nos propõe saciar a sede moral. Quem é que deseja ter a bondade no seu íntimo, como ato constante das mínimas realizações? Todos nós queremos ser bons. Fazer o bem não é difícil. Fazer o bem não é difícil. Fazer o bem é uma situação circunstancial. Eu tenho aqui 3 filhas do coração. É muito fácil para mim fazer o bem para elas. Mas para os seus filhos talvez eu não faça. Então fazer o bem é circunstancial. Eu vou fazer bem a quem eu quero bem. Agora, ser bom é para todos.
E essa água que Jesus fala, ela tem a capacidade de transformar o nosso íntimo. É você acordar de manhã na intenção de ser útil ao teu semelhante e deitar à noite sem que a consciência te pese uma vírgula de que você perdeu a oportunidade de ajudar a quem te passou por você. Então essa água viva, ela simboliza a saciedade moral que ainda buscamos. Todos nós queremos ser melhores a cada dia. Nas nossas preces íntimas, nós pedimos isso. O jovem fez aqui, cantou aqui para a gente o Pai Nosso. Nós ainda estamos distante do se faça a vossa vontade e não a minha. Ainda estamos distantes disso. Até pelas dificuldades que nós recorrentemente nós enfrentamos na nossa jornada, nós temos dificuldade da aceitação plena daquilo que acontece na nossa vida. Se eu perco meu emprego, eu quero arrumar algum culpado para isso. Se eu termino um relacionamento, também quero alguém culpado para isso. Eu não analiso que muitas das vezes aquele distanciamento de um familiar pelo desencarne era melhor para o familiar que fosse realmente para a espiritualidade, em função das dificuldades que ele teria aqui na matéria, mas o meu egoísmo não pensa assim. E enquanto eu sou egoísta e orgulhoso, eu tenho sede. E Jesus nos oferece uma água que vai nos dessedentar desses vícios morais que nós carregamos por jornadas inúmeras. Então aí a mulher fala o que para ele? Senhor, nem tens vasilha. A visão é material da mulher, né? Nem tens vasilha, e o poço é profundo. Portanto, de onde tens a água viva? A mulher aqui, samaritana, ela representa como nós temos um olhar ainda pequeno para as coisas espirituais. Nós ainda olhamos o gelve como parede física, sabe? Com limitação para a esquerda, para a direita, para trás e para frente, a gente ainda olha dessa limitação. A gente não consegue perceber o gelve como um posto de socorro espiritual, que abrange, e a gente não tem condições de quantificar centenas e centenas de espíritos abrigados aqui. A gente não tem esse olhar. A gente chega aqui na casa, acho interessante isso, eu sei que não acontece aqui, tá? Acontece lá no CSX, muito lá. Chegou aqui, não tem ninguém na casa. Ai, gente, não tem ninguém aqui. O que eu faço? Eu entro ou fico lá fora esperando chegar alguém? Mas por que tu não entra? Não, vai que tem espírito lá dentro. Mas eu tenho. Sabe? Faltou luz de repente. Aí alguém faz assim, Não tem cantor certo, tem? Não. Eu estava brincando, conversando com a menina vindo para cá, lá na nossa casa. Terminou as tarefas, apagando a luz, fechando a casa, aí eu olhei que uma luz de uma outra sala ficou acesa. Aí eu peguei sem acender nenhuma luz, eu fui lá para apagar a luz, sabe, Jorge? Apaguei a luz, quando eu apaguei a luz, aí um espírito ali falou assim, aqui está espírito. Eu falei, que bom, casa espírita sem espírito não é casa espírita, é casa de pedra. Então aqui, quando a mulher pergunta como é que Jesus pode oferecer água se ele não tem vasilha para tirar, mas o Mestre tem no seu coração todo o reservatório de água viva que a humanidade precisa. E nós ainda estamos olhando tacanhamente, pequenamente, uma casa espírita com paredes, com portas e janelas. A gente não consegue dimensionar isso aqui como um posto de socorro espiritual. E os maiores necessitados são aqueles que trabalham na casa, não é quem vem aqui. Não é quem vem aqui. A casa espírita, ela tem que estar preparada com a água viva do Evangelho para saciar a fome da ignorância, do egoísmo, do orgulho. A frase mais triste de se ouvir numa casa espírita é: faz que eu estou mandando. Porque não encontramos essa frase no Evangelho. Não encontramos. Da imposição da ideia. Quando é que nós vamos falar dentro das nossas casas espíritas igual Ananias, está lá em Atos dos Apóstolos, né? Saulo chegando a Damasco para prender Ananias, e ele vê uma luz
mais forte que o sol de meio-dia, e uma voz que fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem sois vós, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus de Nazaré. Saulo fala: que queres que eu faça? Essa frase de Saulo me impacta muito, porque Saulo não deu nenhuma justificativa porque que ele estava perseguindo os cristãos. Ele não quis, não sabe o que é, Senhor? É porque às vezes a pessoa não entende o que a gente fala, então tem que ser mais duro, mais incisivo, sabe? E, Senhor, olha só, o pessoal é cabeça dura, a gente tem que agir com mais energia com eles, senão não entende. Saulo não fez nada disso, ele só perguntou: que queres que eu faça? Já pensou nessa possibilidade de você dizer para a espiritualidade que dirige essa casa, questionando no íntimo do nosso coração, tá bom? Não é na verbalização pura e simples, não. No íntimo do nosso coração: o que queres que eu faça? A resposta de Jesus para Saulo foi: entra na cidade que lhe será dito o que fazer. Por quê? Porque Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós não somos obrigados a fazer o que o outro quer, mas eu tenho que fazer o que minha consciência manda eu fazer. E muitas das vezes a minha consciência entra em desalinho com a consciência do outro, mas é natural, nós estamos num plano de prova e expiação. Quem é que quer ser dono da verdade absoluta, não é? Ainda não temos esse dom de Deus. E quando Saulo entra na cidade, e por diversas situações, lê o livro Paulo Estevam, que vocês vão saber a história em detalhe, que é maravilhoso, esse livro. Mas não lê dentro do ônibus, não, porque vai chorar, o pessoal vai achar que está passando mal, sabe? Lê dentro de casa, né, que é um livro bastante emocionante. Quando Ananias estava lá na casa dele, aí Jesus chega e fala assim: Ananias, a resposta de Ananias, eu falo que é meu sonho de consumo, sabe, Jorge? É o que eu desejo para eu, espírito, não é para eu, corpo físico, não. Para eu, espírito. Ananias responde aqui, assim: eis-me aqui, Senhor. Com toda a extensão de responsabilidade dessa expressão: eis-me aqui, Senhor. Aí Jesus fala assim: vá à rua chamada direita, na estalagem de Simão, que Saulo está lá e precisa dos seus cuidados. Ananias, representando muita gente, ele fala assim: Saulo, Senhor, aquele que persegue os que te amam. Aí Jesus falou: ele mesmo, pois é necessário que ele sofra por amor de mim. Quem está preparado aqui para sofrer por amor de Jesus, abandonando as suas ideias, muitas das vezes rígidas, a ponto de você, mesmo não concordando com o outro, você entender que o outro está mais certo que você? Quem de nós? Quem é que pode se arvorar aqui, dono da verdade absoluta, nas opiniões que são traçadas dentro da nossa casa? Ananias levantou, pegou a sua bolsa com algumas ervas, que o Jesus disse que Saulo precisava dele, não sabe se está ferido, se não está. Chegou lá, Saulo estava cego, né? Uma crosta em cada vista dele. E Ananias fala: Saulo, o Senhor me mandou aqui para que tu vejas. E a gente sabe, né, que deu um passo em Saulo e caiu como duas escamas nos seus olhos, e Saulo viu. E Saulo pergunta: quem sois vós, Senhor? Aí Ananias fala: Ananias, para vos servir. E Saulo chora. Por quê? Porque aquele que ele tinha como grande inimigo dele, Saulo, e do judaísmo, e de Moisés, é quem estava curando, libertando ele. É essa a guarda que Jesus quer nos dar. É você reconhecer que aquele que você não gosta está certo. E você dizer para ele: já pensou isso? Não gosto de você, mas você está certo. Tenho que aceitar que você está certo. É muito difícil, sabe? É descer do nosso castelo, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, sabe? A gente dizia antigamente, né? Não dou o braço a torcer por nada. E olha que a gente se caracteriza como cristão, né? Como espírita, sabe? Como espírita. Emmanuel fala para a gente
que o bem que você pratica é seu advogado em qualquer lugar. Então, se você está com a consciência tranquila, que você está procurando fazer o melhor, sabe? Para você, não, para aqueles que estão ao teu redor. O meu melhor, evidentemente, não vai saciar a necessidade do outro, porque eu ainda tenho um melhor muito pequenininho. Mas quando eu desejo, ao menos, buscar a água viva que representa o ensinamento de Jesus, eu pelo menos estou me predispondo a mudar, gente. A proposta do Evangelho é de mudança, e é uma mudança permanente, sabe? É uma mudança constante. A cada dia eu tenho pontos novos para mudar em mim. Tem dia que eu chego em casa, tomo meu banho para eu descansar, para eu dormir, eu olho para mim no espelho e falo, cara, não estou te aguentando desse jeito. Tem muita coisa para tu mudar. Tu precisa melhorar e muito a forma como você trata o próximo, como você deseja realizar as tarefas que lhe são oferecidas, porque nós ainda não estamos muito distantes de uma proposta de Jesus. Jesus fala assim para a gente: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Os meus discípulos, sabe? Serão reconhecidos por muito se amarem. Então, se eu ainda não tenho a capacidade de amar o próximo como a mim mesmo, eu estou muito distante de ser considerado como discípulo de Jesus, ou ser detentor de uma verdade que, para mim, ela jamais poderá ser uma verdade totalitária. Sempre vai ser relativa, porque a minha verdade de hoje, amanhã eu mudo ela. Dependendo das situações, ela toma um outro confronto. Tem dia que eu acordo e eu acho que eu sou mais bonito que o Richard Gere, e tem outro dia que eu sou igual o Tiririca. Por quê? Porque nós estamos em constantes mudanças. Nós precisamos entender que nós, como Joana de Anjos fala no livro O Homem Integral, que nós estamos a cada passo conquistando novas virtudes. Não somos virtuosos, não temos a capacidade ainda de um discernimento um do outro com exata opinião. Jesus nos ensina que para que nós possamos seguir a Ele, é a primeira receita e de maior dificuldade para mim. Se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo. Olha só que proposta. Negar a mim mesmo é que as minhas opiniões não devem ser a que mais deve ser seguida. Kardec, numa viagem, estava lá no livro Viagem Espírita de 1862, ele chega na cidade de Lyon, que era onde ele nasceu, e ele vai no que ele chamava num centro espírita, que eram as reuniões familiares que aconteciam. E quando ele chegou nessa reunião, estava tendo uma discussão um pouco acalorada. E aí, alguém que estava com ele falou assim: dois grupos divergem quanto a diversos assuntos. Qual dos dois você acha que está certo? Sabe qual foi a resposta de Kardec? O que for mais caridoso. O que for mais caridoso. Aquele que se propõe se unir para servir ao próximo e não servir às suas vontades, aos seus pensamentos. Então, a proposta de água viva que Jesus veio nos trazer é a proposta da caridade. Porque eu tenho uma notícia para dar para vocês. Não é fora do espiritismo que não há salvação. É fora da caridade. E não existe prática da caridade sem respeito ao outro. Não existe. É impossível. Porque Samson fala para a gente no Evangelho que a caridade sem a fé, ela não existe. E para que você tenha fé, você tem que respeitar o direito do outro, a opinião do outro. Você não é obrigado a concordar com tudo que os outros falam, mas também ninguém é obrigado a concordar com tudo que você fala. E o princípio do respeito, fala Emmanuel, que o princípio lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala que o respeito é a base sem sedimentar da caridade. Se você não respeita e não busca atos que lhe levem também a ser respeitado, você não faz caridade, você faz beneficência. E beneficência é bem diferente de caridade.
Porque a beneficência, ela tem um sistema de troca. Porque, por exemplo, quem aqui já passou por uma ingratidão? Pode levantar a mão, não está sendo filmado mesmo? Pode levantar a panela, levanta as duas logo. A tua também, as duas tuas aí. É isso. Sabe por que a gente passa pelo sentimento de ingratidão? Porque somos orgulhosos. Porque o Evangelho me propõe fazer o bem sem olhar a quem, dá com a esquerda sem que a direita o saiba. Então, quando eu exijo o reconhecimento pelos atos que eu estou cometendo, eu sou orgulhoso, sou prepotente, sou egoísta. E enquanto a proposta do Mestre é nos dar a água viva. Aquele que dela beber não terá sede jamais. Ou seja, em função do alimento que essa água me trará, que é a água do Evangelho que Jesus nos oferece, eu vou começar a me distanciar do sentimento de orgulho, sabe? E vocês leram, aqui foi lido o livro, foi estudado o livro, Acontecendo na Casa Espírita? O título do livro está errado, o título do livro está Aconteceu, mas é Acontecendo, porque ali é muito atual, sabe? E qual era o móvel de ação dos irmãos, dos amigos ainda enganados no bem? Qual era o móvel de ação deles? Plantar o quê? A discórdia, através do orgulho, do egoísmo e da prepotência. E como que eu posso me descendentar aqui, ou na minha casa, lá no Rio, minha outra casa, lá no Rio, depois, né? Como que eu posso me descendentar se eu, muitas das vezes, sou o ponto da discórdia? Pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha prepotência. Nós estamos aqui, e eu sei, sabe o que me deixa, me faz amar a doutrina espírita? Ela não floreia pavão, não insufla ego, sabe? Porque todas as vezes que eu escuto, ou estudo um ponto do Evangelho, mas eu apanho na cara, sabe? Porque a doutrina, ela não vai falar o que me agrada, mas o que eu preciso ouvir. E isso é muito ruim para um espírito orgulhoso igual o Evaldo. É muito ruim, porque eu quero o quê? Massagear o meu ego, né? Eu quero isso, mas não. Mas o Evangelho veio para me esclarecer e não para me agradar. Certa vez falaram assim: Evaldo, você na tua palestra você pega muito pesado. Eu falei: olha, então discuta com Jesus, porque eu só falo do que ele fala. Eu só reproduzo o que ele fala. Se ele fala para mim e dói na minha vaidade, é porque eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Tem uma frase da benfeitora Sheila, que ela diz assim: muda ou se muda. Sabe? Porque eu não posso constantemente estar impedindo alguém de vir buscar a água viva do Evangelho na nossa casa. Porque senão, o poço de Jacó, que tem 39 metros, eu vou botar ele com 200 metros, porque ninguém vai chegar lá para saciar a sua sede. Porque eu quero que a minha vaidade, o meu orgulho, a minha prepotência prevaleça. A não ser que o Gelve tenha mudado de dono ou ainda pertence a Jesus. Entende? Se pertence a Jesus, a opinião da gente que está encarnado não vale grandes coisas não, gente. Não vale não. Vale o que está no Evangelho. E Jesus fala assim para a gente no Evangelho: não ponha demanda com teu irmão por nada. Se ele te obriga a caminhar 1000 passos, caminha 2000 por conta dele. Se ele pede a tua túnica, dê também a capa. Não mudo minha opinião. Morro, mas não mudo a minha opinião. Pô, que bom. Síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar para o umbral assim. Tem opção. Porque a proposta da doutrina dos Espíritos, a proposta do Evangelho é da mudança. Tem um livro de Hermance Dufour, Reforma Íntima Sem Sofrimento. Eu aconselho a ler. Acabando, né, minha gente? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma conferida. 2 minutos. 2 minutos. Não é nem para falar. Você pode passar um pouquinho. Não, eu ia começar agora. Mas nem que eu tenho que falar demais, sabe?
Mas eu não posso falar isso não, que eu fui brincar assim na Calóce, né, Marcão? Me deram um seminário de 4 horas para falar. Eu nunca mais brinco assim. O pessoal leva a sério. Então o próximo vai ser aqui, tá? O próximo seminário a gente faz aqui. Olha, isso aí é revanchismo. Tá? O que Jesus veio nos trazer nesse diálogo com a mulher samaritana é que, primeiro, as nossas verdades mudam tanto quanto o dia e a noite. Agora, a verdade que Jesus veio nos trazer, essa é imutável. A água viva que Ele nos oferece, ela não está em poço material, nem em garrafa especial. Ela se encontra no coração amoroso do Mestre, que Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não prometeu carregar ninguém no colo não, gente. Ele prometeu aliviar a gente para que a gente busque a nossa caminhada em direção ao seu coração amoroso. Beber da água que Jesus nos oferece representa para nós nos libertarmos de nós mesmos. Khalil Gibran Khalil, um poeta libanês já desencarnado, ele falou assim: o divino mandou, amai os vossos inimigos. Obedeci, comecei a me amar. Porque não existe maior inimigo da minha felicidade do que eu mesmo. E se eu quero que a minha opinião prevaleça, eu estou sendo infeliz. E na minha infelicidade, eu faço mal àqueles que estão ao redor. Utilizemos sempre o Evangelho como norteador da nossa caminhada. Não é fácil, porque Jesus fala: o caminho que leva à porta estreita é pedregoso e cheio de espinho, porque suave e bonito é o caminho da perdição. É aquele caminho que todo mundo concorda com você. Você dá as ideias mais esdrúxulas e o pessoal não quer polemizar, concorda com você. Mas o caminho que leva à nossa libertação, o caminho estreito, ele é cheio de pedras e de espinhos, para que você, andando nesse caminho com cuidado onde está pisando, você vai ver que na beira da estrada tem irmãos necessitados, e o Gelf tem que estender a mão para esse pessoal necessitado. O Gelf tem que ser como aquele pórtico que a pessoa chega aqui e se sinta amado, querido, envolvido na esperança que Jesus nos propõe. Se o Gelf for só uma estrutura de cimento e tijolo, ele perdeu a finalidade dele aqui na Terra. Porque a finalidade do Gelf é levar a luz da verdade. E a verdade sem Jesus é conto de fada. Graças a Deus.